Dando andamento na nossa exposição da carta aos Efésios, irmãos, hoje nós vamos no terceiro sermão, Efésios capítulo 1, dos versículos 7 a 14. Você que for encontrando, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Efésios capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 7 ao 14. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão agora nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Oremos, irmãos. Pai, nós te pedimos nesse instante, revela a mensagem da tua santa palavra aos nossos corações. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para vermos e ouvirmos a mensagem da nossa salvação. Que a tua palavra produza em nós fruto que permaneça. É o que nós te pedimos, que o teu Santo Espírito nos ajude neste momento. Pedimos a ti, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador, o teu Filho Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Nós estamos então dando sequência na exposição da carta aos Efésios. Hoje é o terceiro sermão dessa carta e nós estamos tratando naquela primeira parte dessa carta, que é uma parte doutrinária. E Paulo inicia essa parte doutrinária ensinando-nos sobre o plano da salvação. E nós pudemos perceber, já desde o primeiro sermão para cá, que o plano da salvação, ele está fundado em uma coisa: na vontade de Deus. É a vontade de Deus salvar pecadores. Isso fica expresso já desde a saudação de Paulo, como nós vimos no primeiro sermão, em que ele diz: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a responsável pelo plano da salvação de pecadores. E nós entendemos também, semana passada, que essa vontade não é uma vontade por causa de, mas é uma vontade apesar de. Deus não quer nos salvar porque nós tomamos uma postura, ou porque nós mudamos de atitude, ou porque nós abandonamos os nossos vícios. Não, mas apesar de a nossa vida pregressa, o nosso pecado do passado, apesar de, Deus quer nos salvar. E esse propósito faz parte do seu plano eterno. Quando nós pensamos em plano, irmãos, nós pensamos em projetos, em projeções. Por exemplo, eu tinha planos para a minha vida. O último plano que eu tinha era mudar-me para Vera. Então, havia algumas coisas que eu precisava fazer para pôr o plano em ação. Então precisamos ajeitar algumas coisas na nossa casa, precisamos vender o carro, enfim, precisei pedir demissão do meu emprego. Então nós pusemos o plano em ação e estamos aqui, graças a Deus. Mas os nossos planos são planos que nós fazemos, mas não sabemos o desfecho. Muitas vezes nós fazemos planos e eles são frustrados. Muitas vezes nós fazemos projetos e eles são interrompidos por diversos fatores. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai ser de nós no próximo minuto, que dirá na próxima hora, que dirá amanhã pela manhã. Não sabemos. Bom seria se o Senhor Jesus viesse tão logo, antes mesmo que eu terminasse de pregar esse sermão, e Ele restaurasse todas as coisas. Mas isso é uma coisa certa, nós não sabemos o dia de amanhã.
Por isso, quando nós pensamos em plano, nós temos sempre esse senso de insegurança, de incerteza. Mas nós estamos falando do plano da salvação que foi feito pelo Deus eterno, por aquele que é onisciente, aquele que sabe de todas as coisas. Por isso, as palavras que Paulo usa para expressar o plano eterno da salvação são tão fortes. Ele diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ele diz que nós fomos predestinados para filhos de adoção. Por quê? Porque o Deus que planejou a nossa salvação é um Deus que sabe do amanhã, que Ele sabe do eternamente. Ele não tenta nos salvar, Ele nos salva. Ele quer nos salvar e Ele nos salva. O modo com que Paulo apresenta o plano da salvação para nós, nesse primeiro capítulo, é um modo introdutório. Depois ele vai discorrer ainda com mais detalhes no capítulo 2 e no capítulo 3, de alguns pormenores do plano da salvação. Mas é fundamental para nós conhecermos isso. Porque conhecermos o plano eterno da salvação traz-nos segurança. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre a segurança eterna dos crentes na promessa do plano da salvação. Deus quer te salvar. E essa salvação é gratuita. Não é por nada do que você faça, mas é por aquilo que Ele fez. Você precisa crer, apenas crer e confiar. Jesus disse: quem não me recebe como uma criancinha não pode entrar no reino dos céus. E como uma criancinha recebe o Senhor? Recebe de forma passiva. Uma criança, quando aprende que o Senhor Jesus a ama e que o Senhor Jesus é o seu Salvador, ela não pergunta o que eu tenho que fazer, ela simplesmente crê, ela simplesmente acredita. Se o pai, a mãe, um adulto da sua confiança disser a ela que Jesus é o Senhor da vida dela. E é nesse caráter que Jesus nos convida a crermos no Evangelho, como crianças. Não por algo que nós tenhamos que fazer, mas por aquilo que Ele fez. E nós, com caráter de criança, de forma humilde, nós recebemos a salvação do Senhor. Então Paulo aqui descrevendo, é claro que nós dividimos esse capítulo aqui, ainda vou pregar mais um sermão no domingo que vem, ainda no capítulo 1, nós fracionamos isso, mas como eu disse para vocês, tudo isso faz parte de uma única carta, então o discurso é um discurso só. Paulo, logo após a sua salvação, começa a nos dizer que bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, isso é, com a salvação, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom conselho da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, o qual nos fez agradáveis a si no amado, no qual temos a redenção pelo sangue. Então, dando sequência a essa apresentação do plano da salvação, Paulo vai nos falar dos motivos pelos quais os crentes podem ter plena confiança na eficácia da promessa da salvação. E quais são os motivos? O primeiro motivo é o plano da salvação por meio da obra redentora de Cristo. Cristo fez algo para nos assegurar a salvação. Nesse trecho aqui, os versículos 7 e 8, ele nos mostra como Jesus pôs em prática aquele plano traçado por Deus na eternidade. Deus, na eternidade passada, antes que o mundo fosse mundo, antes de Gênesis 1 e 1, antes que houvesse dia, na eternidade passada, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para seus filhos, mas, na plenitude nos tempos, num momento do tempo, o seu Filho veio ao mundo pôr em prática a consumação do plano. A redenção de Jesus é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Paulo diz assim, em quem, Jesus, óbvio, né? Em quem temos a redenção. Que Paulo usa algumas expressões, e essas expressões
tem o significado prático do que é que Jesus fez morrendo na cruz por nós. A redenção é o preço pago pela libertação de um escravo. Quando você tem alguém que está escravizado por causa dos seus delitos, e aqui é preciso a gente fazer uma ressalva, porque o entendimento que nós temos de escravidão é um entendimento de escravidão étnica, racista. Ok? Então eu escravizo o outro porque o outro é de uma raça que eu considero inferior. Mas a escravidão, no termo das escrituras, não era uma escravidão étnica. Ninguém escravizava ninguém por ser de uma raça diferente. A escravidão era uma escravidão econômica. Como é que dava-se a escravidão? Existia uma lei que regulava a escravidão. Eu contraí uma dívida da qual eu não podia pagar, e eu só podia pagar com os meus serviços sem remuneração. Eu me vendia como escravo para quitar a dívida que eu tinha. Então, escravidão aqui não é uma escravidão étnica, moral, é uma escravidão econômica. Porque um homem devia algo que ele não podia pagar, ele tornava-se escravo do seu credor. Nesse sentido, Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós estávamos escravizados porque o pecado exercia domínio sobre nós. Porque nós praticamos o pecado, estávamos escravizados pelo pecado. Para que nós possamos sair do estado de servidão, de escravidão, de cativeiro, de privação de liberdade, é preciso que seja pago a nossa dívida. A justiça de Deus está nisso. Que o perdão de Deus não consiste no esquecimento. Deixa quieto isso daí, sabe, você cometeu um pecado, vamos fingir que nada aconteceu. Não, assim Deus estaria sendo injusto. Mas Deus propiciou o pagamento, Ele proveu a quitação da dívida. A redenção é isso. A redenção é o preço que Jesus pagou para que nós fôssemos libertos dos grilhões, das algemas do pecado. Nós cometemos pecado, sim, o crente ainda comete pecado. Por causa desse corpo corruptível, muitas vezes nós ainda transgredimos a vontade do Senhor. Mas nós estamos mais sob o senhorio do pecado. O pecado não mais nos domina, nós estamos livres. E liberdade é liberdade para dizer não àquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós temos a redenção no seu sangue. É o sangue de Jesus que pagou para que nós fôssemos libertos do cativeiro do pecado. Então, a morte substitutiva, a morte vicária de Jesus satisfaz completamente a exigência da justiça de Deus. Jesus se fez injustiça para que nós fôssemos feitos justiça diante de Deus. Então agora a dívida pelo pecado não existe mais. O cativeiro, a prisão, os grilhões, o domínio do pecado não está mais sobre nós, pelo preço pago por Jesus. Agora nós podemos dizer não ao pecado. Agora, quando nós pecamos, não há mais a tristeza segundo a carne, o remorso, a vontade de esconder-se, a negação. Quando o homem pecou lá no princípio, quando Adão desobedeceu a Deus, em seguida Deus vem até o jardim e diz: Adão, onde você está? Como se ele não soubesse, como se ele não fosse onisciente. Ele diz: Adão, onde você está? E o Adão disse assim: tive medo porque eu estava nu e me escondi do Senhor. E o Senhor disse assim: quem te disse que você está nu? Por acaso você comeu o fruto que eu disse para você não comer? E o Adão disse assim: sim, Senhor, eu comi, me perdoe. Foi isso que ele disse? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu. O homem não regenerado, o pecador não convencido, o pecador não salvo. O pecado pode até trazer algum remorso, alguma tristeza, alguma vontade de esconder-se, mas nunca a confissão, mas nunca o arrependimento. E naquela postura obstinada como de Adão, o homem pecador, inimigo de Deus, ainda acusa Deus. Mas quando nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós somos libertos deste mal que nos aprisiona,
aprisionava, que era o pecado. Por isso, quando nós pecamos, porque ainda pecamos, nós nos entristecemos segundo Deus. A tristeza segundo Deus produz o arrependimento para a salvação. Então, arrependidos, nós confessamos o nosso pecado, nós buscamos corrigir o dano que o nosso pecado pode ter causado na vida do outrem. Essa é a diferença do pecador que sente remorso para o pecador liberto, para o salvo que sente arrependimento. E esse sangue de Jesus, então, satisfez a exigência justa de Deus. Ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. É através da remissão dos pecados que o relacionamento do homem com Deus é restaurado. Já que o pecado não representa mais um obstáculo entre nós e o Senhor. O profeta nos escreve que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa socorrer, o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, mas os pecados de vocês fazem separação entre vocês e Deus. Mas com o preço pago por Jesus, esse abismo que fazia separação entre nós e Deus não existe mais. Jesus reconciliou-nos com o Senhor, Ele religou-nos ao Senhor. Remissão significa o pagamento da fiança, é a compensação, é a quitação da dívida. Ou seja, o sacrifício de Jesus paga pelos nossos pecados perante Deus e nos dá a quitação da dívida. Qual dívida é essa? Porque o salário do pecado é a morte. Então a dívida que o pecador tem com Deus é uma dívida de morte. Quando Deus disse a Adão: olha, Adão, você está aqui para cuidar, para lavrar esse jardim, e você pode comer livremente do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer ela, você certamente morrerá. Então, o pecado, a desobediência, a transgressão do mandamento de Deus tem como consequência a morte. Não a morte física apenas, a morte física também, mas principalmente a morte espiritual, que é a separação, é a perda, é a quebra da comunhão. Jesus nos remiu disso, ou seja, Ele quitou essa dívida. Aqui há um ato legal, há um ato jurídico. Jesus pagando a fiança por nós. Jesus morreu para que nós não morrêssemos. Jesus sofreu a condenação no nosso lugar. Ele é o nosso cordeiro, é a nossa vítima inocente. Ele vai até a morte para que nós tenhamos a dívida anulada. Essa é a remissão. A redenção e a remissão são coisas diferentes. Redenção é pagar o preço para libertar do cativeiro. Remissão é pagar o preço da dívida. Você não é um induto. A redenção não funciona como um induto, uma saidinha temporária. Não, é a quitação da dívida. Você não tem mais dívida. A sua capivara no mundo espiritual não consta nada. Seus antecedentes criminais foram resolvidos. Essa é a remissão. Então, redenção e remissão não são a mesma coisa. Porém, a remissão, ou seja, o pagamento, é justamente a principal característica da redenção. O resgate, porque o escravo só sai do cativeiro mediante o pagamento. E ele diz assim: então, nós éramos escravizados pelo pecado porque nós estávamos em dívida com Deus e mediante o pagamento da dívida, no sangue de Jesus nos libertou. E ele diz que isso foi segundo as riquezas da sua graça. Tudo isso no versículo 7. Segundo as riquezas da sua graça. Mais uma vez é destacado que o fato de termos a salvação não está em nada que nos fez merecedores desse favor. Então Deus não viu nada no Tiago, Deus não viu nada em vocês que fosse digno, merecedor desse ato. Deus não pagou a dívida pelo meu pecado por causa de algo que eu fiz. Mas, repito, não é por causa de, mas
apesar de. E ele diz, versículo 8, transbordou em nós em toda a sabedoria e prudência. Deus nos completa totalmente com a sabedoria e a prudência que emanam da salvação. Então, o crente não está ignorante quanto ao seu estado de salvação. Pelo contrário, ele está consciente. Ele percebe que ele foi um pecador distante de Deus e que ele foi reconciliado pelo sangue da cruz. A experiência da salvação produz em nós resultados práticos. Não é um quietismo. Já que Deus me salvou, já que o preço está pago, eu vou aí, amarro uma rede aqui e fico esperando o mundo acabar. Não! A experiência da salvação produz em nós uma obra de santificação. E Deus abunda, Deus enche-nos, Deus completa-nos de sabedoria e de prudência. Sabedoria significa uma transformação do nosso entendimento, e prudência é a transformação das nossas ações. A sabedoria de Deus é o que nos habilita para julgar quais são as coisas certas, quais são os fins e os meios corretos para isso e para aquilo. O salvo tem uma mudança do seu entendimento, tem uma transformação da sua mente. Se você disser que você é um salvo, que você é um crente, mas você vive como um demônio, como você vivia antes do Evangelho, você é apenas um crente nominal, apenas um crente da boca para fora. A salvação produz em nós resultados práticos. A salvação faz de nós pessoas melhores. Não melhores do que a pessoa que está do seu lado. Melhor do que você era antes. E melhor amanhã, e melhor ainda depois. Melhor do que você mesmo. Mais parecidos com Cristo a cada dia. Resultados práticos. A sabedoria, então, vai nos possibilitar agir e reagir às coisas do dia a dia, mudando o nosso entendimento de ver, a maneira com que nós percebemos, entendemos, enxergamos as coisas. Isso é a sabedoria de Deus. Sabedoria e prudência. Prudência é a sabedoria posta em ação. São as melhores escolhas no melhor momento. Então, não adianta nada eu ser sábio para mim mesmo só. Eu preciso ser sábio na hora certa. Não adianta eu ser cheio de sábios conselhos, mas não ter domínio próprio, não ter temperança. É preciso ter sabedoria e prudência. Isso não é algo que eu produzo, não é um exercício moral, um exercício espiritual, um exercício religioso. É algo que provém da salvação eterna. É um resultado da salvação que Deus opera em nós. Ele é quem completa-nos de sabedoria e prudência. Nós estamos seguros da salvação porque confiamos no preço pago pelo nosso resgate, pelo sangue de Jesus. E nós estamos cientes disso. Isso traz-nos segurança. Nós podemos confiar. Nós estamos salvos porque Jesus pagou um preço. Isso é um ato consumado. Jesus quitou a dívida pelo nosso pecado. E Paulo diz que abundou em nós com toda a sabedoria e prudência, revelando-nos o seu segredo. Deus revelou o seu segredo em nós. Por meio da obra redentora de Cristo, o Senhor revelou o que era um mistério. Isso é, o segredo da sua vontade. No nosso contexto evangelicalista atual, o mistério é quando acontece algo absurdo, algo fora da casinha, como a gente fala no português bem coloquial, e aí a pessoa fala assim, não, esquece, isso é mistério. Não. Quando a Bíblia utiliza essa palavra mistério, ela está referindo-se a um segredo do passado que Deus revelou depois da vinda de Jesus. E Paulo está dizendo que havia um mistério no passado, na velha aliança, do Velho Testamento, do Velho Pacto, que agora, com a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus, esse segredo foi revelado em sabedoria e prudência para os crentes. Que segredo é esse? Que era da vontade de Deus
tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Isso significa que Jesus é o ponto para onde tudo converge. Tudo aponta para Cristo. A criação aponta para Cristo. Tudo aponta para o Senhor. Os pactos, as alianças, os mandamentos, os sacrifícios, tudo apontava para Cristo. O mistério, que não é mais mistério agora, é que Deus queria, por meio do seu Filho, reconciliar consigo os homens pecadores de todo o mundo, de toda raça, tribo e nação, de toda classe e de todo extrato social. O novo pacto, a nova aliança no sangue do seu Filho, não restringe-se mais agora a um povo como nação, como etnia. Não é mais agora algo exclusivo dos judeus, dos filhos de Jacó, mas é algo que estende-se a todos, em todo lugar do mundo. Jesus paga o preço para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz que isso aconteceu na plenitude dos tempos. Isso é, na hora certa, segundo o bom conselho da sua vontade. Olha o beneplácito aqui de novo. Palavrinha maluca, né? Beneplácito. Segundo o bom conselho da vontade de Deus. Ele revelou que o sacrifício de Jesus é uma bênção ao alcance de todo aquele que crê. E por que é assim, irmãos? Porque a revelação é progressiva. Progressivamente Deus foi revelando-se ao homem, desde a queda, quando Adão era pleno do conhecimento de Deus, falava face a face com Deus, era santo e perfeito moralmente, era a imagem e semelhança de Deus, mas por causa da queda, a deformação dessa imagem, a separação, a quebra da comunhão, Deus revelou-se progressivamente, revelou-se por meio de Noé, sua justiça, punindo o mundo e poupando os seus eleitos. Depois revelou-se por meio de Moisés, trazendo a lei ao povo, ou melhor, revelou-se por meio de Abraão, trazendo a promessa. Depois revelou-se por meio de Moisés, trazendo a lei. E finalmente revelou-se por meio do seu próprio Filho. Então essa revelação é progressiva. Hoje nós recebemos o conhecimento pleno. Aquilo que era um mistério não é mais. Aquelas promessas feitas a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, que não sabia-se como, agora nós sabemos, por meio de Jesus, ele alcançou essas promessas. Aqui há um termo que é um pouco conflitante às vezes. Ele diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que em si mesmo propusera, de congregar todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados. E aqui existe, por vezes, um conflito no pensamento, em que nós tentamos contrapor a soberania de Deus em traçar o plano na eternidade passada, em escolher um povo para si, em predestinar os seus filhos para a vida eterna, e a responsabilidade humana. Então há um choque nesse entendimento. Bom, se Deus predestinou, o homem não pode ser responsável. Ou, se o homem é responsável, Deus não pode ter predestinado. A verdade é que as duas afirmações são bíblicas. Deus predestinou a salvação dos pecadores. Deus escolheu os pecadores na eternidade passada. E o homem é responsável diante de Deus. Então, não há um choque, não há um paradoxo. São duas linhas paralelas. Como duas linhas de um trilho que vão o tempo todo, lado a lado, e conduzem o comboio. Assim são essas duas verdades. Elas não precisam ser reconciliadas, porque elas são complementares. Deus é soberano e escolheu salvar pecadores. O homem é responsável e tem uma experiência genuína de arrependimento e de fé. Essas duas verdades. Então, versículos 11 a 14, Paulo diz que nós fomos feitos herança. E é de acordo com esse eterno plano de Deus que nós estamos predestinados à salvação, pela sua vontade.
Nesse primeiro trecho da carta, Paulo deixa bem claro, isso é segundo o sábio conselho de Deus, é segundo a vontade dele. Nós começamos o primeiro sermão dizendo que nós estamos na vontade de Deus, que nós estamos santificados, separados do mundo. Estamos do mundo, mas não somos do mundo, porque essa é a vontade de Deus. Que nós estamos aqui nesse lugar, em Vera, aqui nessa igreja, na Igreja Batista, porque essa é a vontade de Deus. E que nós estamos em Cristo, porque essa é a vontade de Deus. E Paulo usa aqui um termo nos versículos 12 e 13, ele diz, nós e vós. Aqui Paulo refere-se a nós, do versículo 12, aos judeus fiéis, que primeiro esperamos em Cristo. Porque os primeiros discípulos de Jesus eram todos judeus. Pedro era judeu, André era judeu, Tiago era judeu, João, Mateus, Tomé, todos eram judeus. Mas também vós, versículo 13, gentios de todas as nações. Então agora, pessoas de todo o mundo também alcançaram, depois que ouviram e creram. Versículo 13. Em quem vós também estáis, em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Ouvir e crer. Essa é a única exigência feita ao pecador. Não há sacrifício que tenha a ser feito, não há preço terreno que deva ser pago, não existe algo que eu faça para ser salvo. A salvação é por algo que Deus fez. A única exigência é ouvir e crer. Por meio da pregação do evangelho, Deus participou, crentes de todo o mundo, aquelas promessas alcançadas por Cristo. A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E aqui preciso fazer um pequeno parênteses. Nós já disse semana passada, aí fora, porta fora, existem igrejas para todos os gostos e de todos os tipos, em que o centro, o foco da sua mensagem é o mais diverso, é repleto. Existem igrejas que o foco é relacionamento familiar. Existem pastores que dedicam a sua vida a falar de casamento, família. A Bíblia fala de casamento? Fala. Fala de família? Fala. Mas esse é um ponto secundário. O assunto central não é esse. Igualmente, existem igrejas aí afora em que o foco é prosperidade, avanço financeiro. A Bíblia fala de prosperidade, fala de sucesso financeiro? Claro que fala, mas esse é um assunto terciário. O assunto principal é a salvação dos crentes. O assunto principal é o arrependimento das obras mortas, o arrependimento dos pecados, a fé para com Deus. Esse é o evangelho. Não adianta ouvir aquele evangelho que não é evangelho. Não adianta ouvir o evangelho que fala da prosperidade financeira. Não adianta ouvir a pregação que fala do relacionamento familiar. Essa não é a palavra da verdade. A qual tendo ouvido e crido na palavra da verdade, o evangelho da salvação. É essencial. Por isso Paulo nos apresenta o plano da salvação nesses termos. Para que nós estejamos convictos, para que nós estejamos seguros. Ele diz, em quem tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento em que nós passamos a crer no Evangelho, nós somos selados. Ou seja, nós recebemos uma marca de autenticidade. Quando você vai comprar uma roupa, né? E você quer comprar uma roupa de uma marca específica, porque você acha que ela cai bem, que ela tem um corte bom, o que é que você vai averiguar? Você vai averiguar se há uma etiqueta, se existe uma marca. Aquela etiqueta, aquela marca diz que aquela peça de roupa é autêntica. Selo do Espírito Santo é isso, é uma marca de autenticidade, é um carimbo. O Espírito Santo marcou-nos, selou-nos, gravou em nós uma autenticidade. Nós podemos realmente saber que somos herança de Deus porque o Espírito Santo nos selou. O Espírito Santo nos regenerou, ele nos convenceu, ele testificou que somos filhos de Deus e ele nos fez testemunhas. Nós podemos anunciar isso.
Por causa da obra que o Espírito Santo faz em nós, o Espírito Santo aplica aquilo que Jesus operou. Os méritos alcançados por Jesus na cruz, pelo seu sangue, são aplicados a nós pela obra do Espírito Santo. É o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos convence. Não é uma habilidade retórica de nenhum pregador que vai te convencer que você é um pecador carente de Deus, debaixo da ira justa de Deus. É o Espírito Santo quem vai te convencer do seu pecado. Vai convencer do seu pecado, vai convencer da justiça de Deus. Que Deus é mais justo do que você é devedor dessa justiça e do juízo de Deus. De que se não houver arrependimento, se não houver retorno das más obras, resta apenas a justa condenação, o juízo de Deus. É o Espírito Santo quem faz isso. É Ele quem nos convence. É Ele também que testifica. Nós sabemos, o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós estamos seguros da nossa salvação porque nós confiamos na garantia do Espírito Santo. No versículo 14, então, encerrando, ele diz assim: o qual, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Veja, o penhor, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. É Ele quem garante o cumprimento do dever perante Deus. Quando eu quito uma dívida, eu recebo um comprovante de quitação. Se alguém no futuro, em qualquer tempo, aventar a hipótese daquela dívida ainda existir e querer novamente me prender e querer novamente me punir, eu tenho uma garantia, eu tenho um recibo, eu tenho um penhor. Ele diz, para a redenção, o resgate do escravo pelo sangue de Jesus no cativeiro, da possessão adquirida. Isso significa a certeza de que Deus nos comprou em definitivo. O Espírito Santo é esse penhor, é essa prova, é essa garantia. Para quê? Para que Deus salva pecadores? Por que Deus compadece-se de homens que não merecem o amor dele? Qual é o objetivo? Para o louvor da sua glória. Mais uma vez, e já é a terceira nesse capítulo, nós ouvimos qual é o objetivo do plano da salvação. É que as nossas vidas sejam a expressão de louvor a Deus. Do que nós pregamos domingo passado e nesse trecho, nós vemos, por causa da eleição do Pai, Ele nos elegeu para o louvor da glória da sua graça. Por causa da redenção do Filho, para o louvor da sua glória. E por causa do penhor do Espírito, a garantia do Espírito Santo, para o louvor da sua glória. O trabalho das três pessoas da Trindade no plano da salvação é que nos traz total segurança da vitória final sobre o pecado. O Pai nos elegeu e nos predestinou aqueles a quem Ele amou desde antes da fundação do mundo. O Filho pagou o preço do resgate do cativeiro, a quitação da dívida por causa do pecado. E o Espírito Santo nos deu o selo de autêntica garantia de que jamais perderemos esse precioso dom outorgado, porque esse dom da vida é o soberano conselho da vontade eterna de Deus. Nós possamos descansar nessa certeza. Deus salvou-nos pela sua infinita graça e misericórdia. Antes que o mundo fosse mundo, apesar dos nossos pecados, Ele nos amou, nos chamou, nos predestinou, nos santificou, nos glorificou.
O seu Filho pagou um alto preço para que nós tivéssemos as nossas dívidas e o nosso cativeiro anulados. E o Espírito Santo vive dentro de nós, dia após dia, confirmando essa obra. Ele iniciou essa obra convencendo-nos disso. E Ele segue nos consolando e nos confortando até a vinda de Cristo. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos ao Senhor. Quero te pedir, meu Deus, que essa palavra esteja guardada no coração de cada uma dessas pessoas aqui essa noite, encorajando-as ao arrependimento dos seus pecados, à confissão do Senhor Jesus, que elas possam, Senhor, viver por essas promessas, que dia após dia, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior renove-se nessas promessas. Senhor, eu te peço que o teu Santo Espírito, que está dentro de nós, ilumine o nosso entendimento com toda a sabedoria e prudência, para que nós possamos viver uma vida que concorde com essa verdade. Que essa salvação esteja expressa em nossas vidas, Senhor, em sabedoria e prudência, na nossa casa, na nossa família, em todo lugar em que nós nos relacionamos. Nós te agradecemos por essa tão grande salvação e por esse tão amável favor. Apesar de não merecermos, ainda assim o Senhor nos amou, ainda assim o Senhor nos salvou. Nós oramos a Ti no nome de Jesus.